Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live, comigo, Milena Vieira, e hoje a gente vai falar de mais um tema extremamente importante e que atinge milhares de trabalhadores, é o acidente de trabalho. Muita gente sofre um acidente, fica sem trabalhar, perde renda, depende do INSS, mas não sabe que tem direitos valiosíssimos e por falta de informação acaba perdendo direitos, dinheiro, indenização e a estabilidade. Então hoje eu vou explicar de uma forma clara, objetiva, quais são seus direitos quando ocorre o acidente de trabalho. Precisamos entender o que é o acidente de trabalho. É um evento inesperado que ocorre durante o exercício da profissão. Então ele é causado por uma lesão corporal, uma perturbação funcional, uma morte ou até uma perda de redução da capacidade laborativa daquele trabalhador. Ele pode ser classificado como típico, que é durante a função ali, ou ele pode ser classificado no trajeto, que é no percurso de casa-trabalho, trabalho para casa. Ou uma doença ocupacional, que ela é causada decorrente das condições do trabalho. Precisamos entender que o acidente de trabalho, ele possui alguns auxílios e algumas indenizações quando isso ocorre por culpa da empresa. Mas o auxílio, a gente precisa solicitar esse auxílio, esse acidente de trabalho, quando ele ocorre. A pessoa precisa, primeiro, buscar ali de imediatamente uma ajuda emergencial aí de um pronto-socorro, de um SAMU, quando isso acontece, esse acidente de trabalho. E lá, o médico ele vai fazer um laudo para aquele trabalhador. Então, esse trabalhador ele vai ter direito a um laudo, se nesse laudo vai constatar se houve ali uma perda da capacidade laborativa, se vai ser preciso afastar aquele trabalhador do ambiente de trabalho, decorrente desse acidente no ambiente de trabalho. Então, se esse laudo ele for mais de 15 dias, esse funcionário ele vai ter que pedir um auxílio lá no INSS. Se caso for menos de 15 dias, a empresa ela terá que custear esses valores. Então, se o funcionário ele sofreu um acidente e o laudo está apenas 15 dias, a empresa ela vai pagar todos os salários decorrentes desses 15 dias. O empregado, ele volta a trabalhar normalmente. Se caso houve uma incapacidade laborativa muito maior e esse funcionário terá que ser afastado por mais de 15 dias. A partir do 16º dia, o INSS é quem paga este auxílio. Mas é importante você, trabalhador, entender que na hora de pedir esse auxílio doença acidentário no INSS, você tem que tomar um certo cuidado, porque essa espécie ela é a espécie 91 e não é aquele auxílio doença comum que é o código 31. Então, se você pede lá um auxílio doença comum, você vai estar perdendo os direitos decorrentes daquele acidente de trabalho. Um desses direitos é o fundo de garantia. Quando você sofre um acidente no ambiente de trabalho, a empresa ela precisa continuar depositando regularmente o seu FGTS. Se caso você entra lá no INSS com o auxílio de doença comum, você acaba perdendo esse FGTS e também a estabilidade garantida pela CLT. Então, como isso funciona? Aquele trabalhador ele foi jogar um futebol no final de semana e acabou se machucando e teve aí a sua capacidade laborativa por um período. Essa incapacidade. Ele vai entrar com auxílio doença comum. Então, ele não vai ter direito ali a receber o FGTS. Mas, se esse trabalhador ele sofre um acidente de trabalho lá na relação contratual, durante o ambiente de trabalho laborativo, ele vai entrar com auxílio acidentário, que é o código 91 no INSS. Então, nisso, ele vai ter direito ao FGTS. O que é importante você entender? Sempre quando você for pedir esse auxílio acidentário, peça você ou peça para algum advogado do seu conhecimento, que você conhece. Porque se a empresa pede e ela pede errado, acaba que você perde aí os seus direitos como FGTS e a estabilidade.
Então, é importante, na hora que você pede esse auxílio doença acidentário, você verificar se aquela empresa está depositando o FGTS regularmente. Se caso isso não ocorrer, você pode entrar aí com a rescisão indireta do contrato de trabalho e garantir todos os seus direitos decorrentes como se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Então você vai receber o seu saldo de salário, 13º, férias proporcionais, férias vencidas, o FGTS, a multa do FGTS e até o seguro-desemprego se você cumprir os requisitos. Agora tem outro também que a gente consegue, que é a estabilidade quando você sofre um acidente decorrente do trabalho. O que acontece? Se você entra, acontece o acidente ali e você é afastado por 6 meses pela sua capacidade laborativa, você ainda está incapaz para o trabalho. Quando você retorna desse afastamento pelo INSS, você vai ter direito a 12 meses de estabilidade provisória no trabalho. O que isso significa? Que você não pode ser demitido sem justa causa. A empresa não pode te demitir, somente se ocorrer aí a justa causa. Você, trabalhador, cometeu alguma falta grave e infelizmente o trabalhador foi e demitiu você por justa causa. Aí você perde essa estabilidade. Então, se ele te manda embora durante esse período de estabilidade sem justa causa, cabe você entrar na justiça e pleitear esse período restante que ficou faltando e você consegue receber estes salários decorrentes dessa demissão ilegal. Também temos alguns direitos indenizáveis. Então, quando acontece algum acidente de trabalho por culpa da empresa, como a empresa não forneceu o equipamento de proteção individual, não te treinou o suficiente para você executar aquela tarefa de alto risco na qual ocorreu aquele acidente, ou deixou você trabalhar em algum equipamento sem manutenção ou defeituoso, ou te expôs a riscos que podiam ser evitados ou ignorou normas de segurança, a empresa ela está agindo com culpa. E se isso acontecer, um acidente, a empresa ela vai ter que ser responsabilizada decorrentes deste acidente. Ou até mesmo aquela empresa em que ela não te deu suporte depois desse acidente, ou te forçou também a voltar antes da hora, ou ignorou as suas limitações ao seu retorno, a empresa também ela é obrigada a te indenizar. E tem mais um detalhe. Se você trabalha em uma atividade de risco, você pode ter direito a uma indenização, mesmo que a empresa ela não tenha culpa direta daquele acidente no ambiente de trabalho. Uma das primeiras indenizações que temos são a de dano moral, que quando a empresa ela vai ser responsabilizada moralmente daquele trabalhador que teve ali uma perda significativa, uma perda laborativa ou até mesmo atrapalhou a vida dele social também, cabe a indenização por danos morais. Mas como a gente consegue comprovar isso? Primeira coisa, que houve o acidente de trabalho. A segunda, que teve a culpa da empresa, ou seja, ela assumiu aquele risco e ocorreu aquele acidente de trabalho, ou que esse acidente ele causou algum tipo de dano real, um tipo de dano físico, funcional, psicológico ou até mesmo social. Então, o valor da indenização, o juiz ele vai avaliar aquele caso, ele vai verificar a gravidade daquele acidente, o salário que o trabalhador recebia, o tipo de porte que é aquela empresa e o juiz vai ali te indenizar por danos morais. Temos outra indenização, que são aqueles danos estéticos. Sabe quando acontece aquele acidente de trabalho e ele te deixa alguma marca visível? Pode ser aí alguns exemplos comuns. A gente tem cicatriz no rosto, na mão, nos braços, ou perda parte de algum membro, algum dedo, queimaduras também, alteração na forma de andar, falar ou até se movimentar. O juiz ele vai analisar essa sequela e se ela for permanente, é visível e vai impactar a autoestima do trabalhador, a imagem ou até o convívio social, quanto maior for aquele impacto estético, maior costuma ser o valor indenizatório.
e costumam ser valores altos, de até 50 salários em que aquele trabalhador recebia. Ele consegue essa indenização por danos estéticos. Gente, temos também os danos existenciais. Isso é muito pouco conhecido, só que ele é poderosíssimo. O dano existencial, ele acontece quando o acidente ele prejudica a vida daquele trabalhador fora do ambiente de trabalho. Ou seja, sua rotina, seus planos, as suas relações pessoais. Então isso chama dano existencial. O foco desse dano, ele impacta realmente na lesão causada à existência daquela pessoa. Alguns exemplos. Ele sofreu um acidente ali de trabalho e ele teve a sua incapacidade agora laborativa, tanto no trabalho e tanto em casa. Ou seja, ele não consegue mais brincar com seus filhos, ele teve que abandonar às vezes um hobby, um projeto de vida ou um curso, até mesmo parou de praticar esportes, atividades de lazer, e isso é um dano existencial. Ou também passa a depender de terceiros, de outras pessoas, para fazer tarefas simples do dia a dia, como alimentação, vestuários. Isso também é um dano existencial e a gente consegue pleitear isso na Justiça do Trabalho. E esse tipo de indenização tem sido cada vez mais reconhecido pela Justiça. Essas limitações, elas mexem com a qualidade do trabalhador, com a autonomia e com o emocional daquela pessoa que sofreu aquele acidente de trabalho. Temos também outras indenizações. A que a gente tem também é danos emergentes. O que é isso? É o reembolso de gastos do acidente de trabalho. Então, se você sofreu um acidente de trabalho e teve que gastar com remédios, exames, fisioterapia, próteses ou até mesmo cirurgias, cabe esse reembolso por parte do empregador. O importante é você guardar todas as notas fiscais depois daquele acidente de trabalho e a gente ingressar na Justiça do Trabalho e pleitear aí este reembolso. Temos também outra indenização que poucas pessoas também conhecem, que são os lucros cessantes. Essa indenização ela vai ser paga quando o acidente ele faz com que a pessoa perde parte de uma renda que ela receberia no caso se ela não tivesse se machucado. Então ela é diferente do dano emergencial, que é quando você pede o reembolso de tudo aquilo que você gastou. Já o lucro cessantes é tudo aquilo que você deixou de ganhar. Então vamos lá, alguns exemplos. Você ganhava comissão lá no ambiente de trabalho, vendia, recebia comissões, houve ali um acidente e você está afastado, né, pelo INSS por um grande período de tempo e você deixa de ganhar essas comissões. Então cabe aí você receber, se a gente conseguir entrar aí com uma ação e pedir esses lucros cessantes, você consegue receber essas comissões proporcional ao tempo trabalhado. Você tinha aí uma segunda atividade. Hoje a gente vê muito motoristas de aplicativo, trabalham, né, às 8 horas ali para o empregador e acaba depois sendo motorista de aplicativo. E se você sofre um acidente do trabalho e perde essa segunda renda que você tinha, o lucro cessante serve para isso, para te ajudar a ganhar o que você está deixando de ganhar aí decorrente daquele acidente de trabalho por culpa da empresa. Outro também detalhe, você estava prestes a ser promovido, você recebeu um salário muito maior, acaba que ocorre esse acidente de trabalho e por causa disso a empresa congela aí essa promoção e acaba que você não recebe aquele salário muito maior. Então, em todos esses casos, essa perda financeira real, ela precisa ser comprovada quando causa essa limitação, essa perda decorrente do acidente de trabalho. Então, esse tipo de indenização, ele vai precisar também de provas, vai exigir muitas provas. Primeiro, olerites antigos. Todos os olerites que vocês tiveram, a gente consegue comprovar ali as comissões ou até mesmo, se for um outro trabalho. Declaração de imposto de renda também é uma ótima prova e extratos, né, de aplicativos ou registros de clientes em que mostra que você tinha ali uma segunda atividade e você está deixando de ganhar em decorrência desse acidente de trabalho.
Quanto mais documentação você tiver, mais são as chances da gente comprovar, né, essa renda extra decorrente do acidente de trabalho. Mas também há aquele funcionário em que tem aquela perda de incapacidade permanentemente, ou seja, ele não vai mais conseguir voltar a trabalhar. Então ele vai poder receber aí uma pensão mensal paga pela empresa. É o que chamamos de pensão vitalícia. O que é essa pensão vitalícia? Se esse acidente ele causou uma incapacidade permanente aqui para o trabalho, mesmo que parcial, você pode ter direito de receber uma pensão mensal paga pela empresa. E isso é diferente daquela pensão em que a gente recebe no INSS. Ela é uma indenização que tem como base a perda da sua capacidade de gerar aquela renda. Então, quando você tem direito a essa pensão vitalícia? Quando ocorre aquele acidente de trabalho em que gerou uma sequela permanente ou parcial, essa sequela ela diminuiu a sua capacidade de trabalhar ou você não consegue mais trabalhar e a empresa ela teve culpa daquele acidente. Então, essa redução parcial ou total, cabe aí também o direito a uma pensão vitalícia. Nestes casos, o juiz ele pode determinar que a empresa ela pague uma indenização mensal proporcional ao que ele deixou de ganhar. Exemplos de redução de capacidade. Você perdeu a força em uma das mãos e não consegue mais exercer a sua função como antes. Ou teve sequelas em que impede de pegar algum peso, de dirigir ou de ficar aí em pé por longos períodos. Temos também mudanças de função, na qual você, trabalhador, vai ter que receber um salário muito menor do que você recebia antes. Mas como é calculado o valor dessa pensão? O valor dessa pensão ela vai ser calculado quando a sua capacidade de trabalhar ela foi afetada por aquele acidente. Funciona mais ou menos assim. Se você não consegue fazer o que você fazia antes, mas consegue trabalhar em outra função, com menos esforço, pode receber uma parte daquele salário todo mês. Mas se o acidente te deixou sem condição nenhuma de retornar ao trabalho, você consegue essa pensão no valor integral do seu salário. Essa porcentagem ela vai ser decidida pelo juiz e com base num laudo médico pericial. Então, no registro de trabalho vai ter um médico que vai avaliar aquele trabalhador para verificar aí qual foi a perda dessa capacidade. O perito ele vai avaliar o tipo de lesão, ele vai avaliar o que ele conseguia fazer antes e o que ele vai conseguir fazer agora depois desse acidente. Então, se vai precisar de uma mudança de função ou parar totalmente de trabalhar. O juiz também ele leva em conta o seu salário, quantos anos de vida ativa ainda teria para frente. Um exemplo simples, você ganhava R$ 2.500 como servente de pedreiro. Depois do acidente, perdeu parte dessa força, não consegue mais carregar peso, o perito diz que você perdeu 50% da sua capacidade laborativa. Então, nesse caso, o juiz ele vai condenar aquela empresa a te pagar uma pensão mensal, uma pensão vitalícia, no valor de R$ 1.250 por mês, até o fim da sua vida ou por um tempo determinado. Em algumas situações, em vez do juiz ele determinar que a empresa ela pague, todo mês, ele pode pedir que essa empresa ele pague de uma forma, de uma vez só. Então, vai ser uma indenização em que vai ocorrer, que vai fazer uns cálculos ali de todos os anos, mais ou menos, que aquela pessoa vai conseguir viver e vai receber essa indenização de uma forma total. Temos também outro direito garantido quando ocorre esse acidente de trabalho, que é o auxílio acidente ou pecúlio, como é o nome que muitas pessoas conhecem. Este benefício ele é vitalício no INSS. Então, como que você vai ter direito a esse auxílio acidente? Se a sequela ela for definitiva, sem chance de melhora total, ou se essa sequela ela dificultar seu trabalho de alguma forma. Então, perdeu a mobilidade em uma perna ou um braço, não consegue mais pegar peso, ficou com movimento limitado, mesmo que continue na função.
Então, a perícia do INSS, você vai entrar lá com esse auxílio acidente e você vai ser avaliado por um perito do INSS. Mas é muito comum o INSS negar esse benefício, mesmo quando a pessoa tem esse direito, o INSS costuma negar. Então, nesses casos, é importante você ter aí um advogado para que possa recorrer na justiça e até mesmo garantir esse pagamento. Como que eu recebo esse benefício? O valor, ele também vai ser calculado em 50% do valor que você receberia se você tivesse afastado pelo INSS. Lá você vai receber o seu salário praticamente integral. Mas o auxílio acidente, ele vai ser 50%. Mas atenção, esse salário ele não vai substituir o seu salário ali se você voltar ao trabalho. Então, se você teve uma perda de capacidade de 50%, você vai receber esse auxílio acidente e você pode continuar trabalhando em outras funções. E você vai continuar recebendo ali seu salário normalmente, mas também vai receber o seu salário no INSS, esse 50%. Então, se você recebia ali R$2.000 se você fosse afastado, se caso você for receber o auxílio acidente, você vai receber R$1.000 por mês, além do seu salário. E esse valor, ele vai ser vitalício até você se aposentar. Outro direito que você tem é a aposentadoria por invalidez. Esse direito, ele existe quando o acidente foi tão grave em que você, trabalhador, não consegue mais trabalhar de jeito nenhum, nem na sua função atual e nem em outra função diferente. Então, neste caso, você vai ter direito a essa aposentadoria por invalidez. Para conseguir essa aposentadoria, vai ser preciso ter sofrido aquele acidente de trabalho ou uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, ter ficado incapacitado para qualquer atividade profissional e passar por uma perícia no INSS médica. Então, o médico vai te avaliar se realmente você está incapacitado permanentemente e você vai conseguir aposentar. No auxílio acidente, o que é a diferença? No auxílio acidente é quando você tem apenas limitações e você não consegue trabalhar como trabalhava antes. Você consegue aí receber um salário, a metade do que você recebia se tivesse sido afastado. Agora, na aposentadoria por invalidez, você não consegue mais trabalhar e de forma alguma. Então, você vai ter esse direito. O valor dessa aposentadoria por invalidez vai depender do seu histórico lá no INSS, mas costuma ser muito mais vantajoso quando é a aposentadoria por invalidez. E alguns casos, né, a gente precisa de entender que na prática, muita gente perde esses direitos por não saber que você tem direito a essa indenização, tem direito ao auxílio acidente, tem direito à aposentadoria por invalidez, indenização por danos morais, lucros cessantes, danos existenciais. Isso tudo você tem direito se caso ocorreu aí um acidente de trabalho. Mas precisamos comprovar. Tudo precisa ser feito documentalmente. Então, se você sofre um acidente de trabalho, você precisa guardar atestados, receitas, laudos médicos, notas fiscais de todos os gastos que você teve em decorrência deste acidente, qualquer comunicação com a empresa ou com um colega de trabalho também serve como meio de provas. Estes documentos vão ser provas e sem prova não há direito garantido para você, trabalhador. O que vai ser importante também você saber? Que você precisa exigir lá quando houve aquele acidente de trabalho, o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Este documento ele vai ser formalizado quando há um acidente de trabalho no ambiente de trabalho ali. E o INSS ele exige esse CAT para que você consiga realizar ali todos os seus benefícios perante o INSS e vai garantir aí também, né, o FGTS durante este período de afastamento e até mesmo a estabilidade quando você retornar ao trabalho. Mas se a empresa ela não emite esse CAT, né, esse documento, você pode solicitar você mesmo pelo site, pelo aplicativo do INSS, no sindicato da categoria, né, da sua profissão, ou até mesmo pelo médico do SUS.
você consegue a emissão deste documento. Sem a CAT, o INSS, ele pode sim negar o seu benefício e você vai acabar aí perdendo milhares de dinheiro por causa desse erro na não emissão desse documento. A empresa ela é obrigada a te fornecer este documento. Então, se você gostou dessa live e se você conhece alguém que sofreu algum acidente de trabalho, você não precisa enfrentar isso sozinho. Você pode sim buscar aí um auxílio, buscar uma orientação, porque cada detalhe durante esses acontecimentos da sua vida, você precisa entender que você tem benefícios, que você tem estabilidade, que você tem direito aos depósitos do FGTS, laudo médico e a emissão do CAT. Se precisar de orientação, busque um advogado. Eu espero que essa live tenha te ajudado, tenha trazido muitas informações para você, trabalhador. O acidente de trabalho, infelizmente, ainda acontece muito no Brasil e as empresas não costumam evitar e não costumam garantir aí um ambiente de trabalho seguro para o trabalhador. Envie essa live para quem precisa saber desse direito e eu espero vocês aí segunda-feira às 20 horas aqui no Três Pontos Estúdio Live.